Bem, galera, agora chegou o momento de nós estudarmos o crime de extorsão mediante sequestro. Você conhece popularmente como sequestro, mas o nomezinho do crime é extorsão mediante sequestro. Mas não é qualquer sequestro, né? Olha só, não, olha só. O sequestro, lá do artigo 148 que nós já estudamos, é quando alguém vai lá e encarcera a pessoa porque quer, enfim, quer encarcerar a liberdade individual. Nesse aqui do artigo 159, veja só o caput. Eu estou sequestrando, olha só, a pessoa, mas olha o dolo específico. Já começo a explicar o crime. O dolo específico de obter para si ou para outrem qualquer qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Qualquer vantagem, olha só, como condição ou preço de resgate. Então você percebe que já iniciamos a conversa verificando que o crime de extorsão mediante sequestro, esse daqui do 159, ele tem um dolo específico de conseguir uma condição ou um preço ou um resgate, tudo bem? Então vamos fazendo sempre aquela organização de toda vez. Vamos lá, objeto jurídico, qual é? Primeiro, nós temos um crime complexo. Um crime complexo por quê? Porque ele viola o teu interesse, a tua liberdade, ele viola o teu patrimônio, às vezes, porque vai ter um interesse no preço, e ele também, olha só, priva a tua liberdade. Então, se você observar, o crime de extorsão mediante sequestro, ele é como se fosse a soma, a fusão do 158 com o 148. Eu faço um desafio para você. Dê uma paradinha no vídeo agora e olhe o 148, olhe o 158. Depois que você der uma olhadinha nesses dois, compare com o 159. Você vai verificar que fizeram uma soma dos dois crimes e lançaram aí no 159. Tudo bem? Faz isso agora, depois você volta aqui. Verificou? Então, olha só. Então, você pode, já não vai mais esquecer que nós estamos diante de um crime complexo. Um crime em que é a fusão de outros tipos. Aqui, no caso, a extorsão e também o sequestro em cárcere privado. Vamos avançar e aí vamos também examinar ali qual é o objeto material do crime. O objeto material do crime de extorsão mediante sequestro é a pessoa humana, que naquele caso está sendo privada de sua liberdade, está sendo sequestrada, ela está sendo ali de um momento privada da sua autonomia ambulatorial. Agora imagine só, que alguém sequestra um cachorrinho, gente. Olha só. Alguém sequestra um cachorrinho e pede dele um resgate. Só devolvo o cachorrinho, uau, uau, se, olha só, pagar o resgate. Isso é extorsão mediante sequestro? Não é. É muito feio, mas na verdade é extorsão, tudo bem? Por quê? Porque o sujeito passivo, o objeto material de um crime de extorsão mediante sequestro tem que ser um ser humano. Então, se você alguém aí, né, levar um animalzinho e pedir alguma condição para devolver algum preço de resgate, nós estaremos diante, olha só, diante do crime de extorsão lá do artigo 158. É engraçado, mas eu queria te trazer uma novidade aqui, qual é? O professor Rogério Greco, ele sustenta na sua obra o Código Penal comentado, que está bem ali, né? Então, olha só, Código Penal Rogério Greco. E aí o que acontece? Ele desenvolve o seguinte, ele admite, ele compreende que, olha só, percebe, fica ligado nisso, que uma pessoa jurídica pode ser sujeito passivo, pode ser objeto material de um crime. Imagine só que eu tenho pego um gerente de um banco. E eu digo assim para o banco, olha, eu vou sequestrar aqui o banco e o gerente eu só devolvo quando o banco me der R$ 1 milhão, 10 milhões de reais. Olha só, naquele caso o objeto material que está sendo ali constrangido é a pessoa jurídica. Então, vamos organizar? Quem é o sujeito passivo? É a pessoa natural que está sendo privada da liberdade. Tudo bem. Pode ser um animal? Não. Mas se alguém sequestrar um animal e pedir uma condição, o preço, o resgate, aí será o crime de extorsão. E uma pessoa jurídica poderia ser sim ou não? O professor Rogério Greco vai sustentar que sim. Tudo bem? Núcleo. Núcleo do crime, olha só, vamos começar a trabalhar com o núcleo do tipo, é o sequestrar. É o sequestrar. Então você vai observar que sequestrar dá uma ideia de privar de liberdade.
Então você está levando para um encarceramento, para um local, então olha só, um cativeiro. Então essa é a ideia que a gente cria na nossa cabeça quando a gente pensa em sequestro. E esse sequestro ele pode ser de maneiras variadas. Eu posso usar um recurso, qualquer recurso que eu vou impossibilitar a vontade da vida. Alguns amarram, outras pessoas levam no carro e etc. Não vai ter dificuldade nenhuma. Tá? Então nós já trabalhamos com isso, já observamos também o que é o crime de sequestro, já trabalhamos com o núcleo do tipo e verificamos que os meios de execução são os mais livres, desde que eu consiga ali limitar, privar a liberdade da pessoa. Sujeito ativo. Eu acabei de falar ainda agora que é qualquer pessoa que pratica um crime. Agora, eu tenho uma jurisprudência muito curiosa que eu queria contar para você. Qual foi? Um determinado sujeito, né, bebe uma água aí. Um determinado sujeito, o que ele fez? Ele simulou olha só, o sequestro para conseguir dinheiro dos familiares. Foi uma menina, ela enganou os próprios pais com os amigos para que ela conseguisse dinheiro dos pais. E os pais foram auxiliar terceiros e etc. Nesse caso, essa menina que fez esse crime, ela praticou um crime de extorsão. Ela constrangeu as pessoas ali, mediante grave ameaça, a fazer algo que elas não queriam. Tá? Então, o que acontece? Então, cuidado com isso. Isso já caiu em concurso público, tá? A pessoa que autossimula um sequestro para pedir dinheiro, extorsão. Isso aconteceu, tem na jurisprudência, tá? Vamos lá, sujeito passivo. Sujeito passivo que nós precisamos compreender é o seguinte, eu ainda agora falei, pessoa física, só para anotar no seu caderno. Também nós temos além da pessoa física, nós temos a pessoa jurídica, pelo professor Rogério Greco. E, para fechar, não esquece, mas nós também temos a postura, nós temos a possibilidade da pessoa jurídica, né, já falei, mas não pode esquecer aí também a situação do animalzinho, que aí ele seria, no caso, seria a extorsão do artigo 158. Elemento subjetivo. O elemento subjetivo eu também já contei para vocês. Qual é o elemento subjetivo? Muita coisa, né? Olha só, é o dolo, mas o dolo específico de alcançar alguma vantagem. O dolo aqui é específico, de conseguir obter para si ou para outro em vantagem, preço ou de resgate. Tudo bem? Então, condição, preço ou resgate. Por que, Elon? Porque eu comecei a aula falando isso. Se não tiver esse dolo específico, vai lá para o 148. Vai lá para o 148. Quando entra nesse interesse de qualquer outra vantagem, virou o 159 aqui do Código Penal. Claro que não tem a modalidade culposa, e eu queria conversar um pouquinho com essa vantagem de vocês, tá? Essa vantagem. A doutrina diz, eu cito aqui o Kleber Masson, ele compreende que essa vantagem ela deve ser indevida, tá? Ela deve ser indevida. Isso não tem nenhuma dificuldade, porque se fosse devida, nós estaríamos de novo no exercício arbitrário das próprias razões, cumulado em concurso material com um crime de sequestro. E essa vantagem, ela deve ser econômica. Se ela for só dinheiro, aí no teu código, preço de resgate. Se for só dinheiro, preço de resgate. Agora, se for qualquer outra coisa além do dinheiro, mas que tem uma vantagem econômica, aí nós colocamos aquela expressão como condição. Você pode observar que ele coloca assim, como condição de preço resgate. Eu vou colocar aqui no quadro para você ter uma ideia. Então, olha só. Condição do resgate, qualquer tipo de comportamento. Agora, claro que tem que ser um comportamento que tenha ali um envolvimento econômico. Por quê esse envolvimento econômico que eu estou falando? Por causa da situação relacionada também ao que eu tenho falado desses comportamentos. E preço de resgate é a exigência de um valor em dinheiro ou em qualquer outra utilidade econômica. Então, separa bem condição de preço ou de resgate. E aí, meus amigos, aqui eu quero que você preste atenção. Eu preciso de você agora
para prestar muita atenção nessa consumação. Porque olha só, vamos começar a imaginar, né? Vamos começar a imaginar o de extorsão mediante sequestro. Ele vai, priva a pessoa, né, a sua liberdade, pede o resgate, e depois que ele pede o resgate, pode ser ou não que ele receba. Então, nós percebemos que tem três fases. Primeiro, priva a liberdade. Segundo, pede o resgate. E terceiro, recebe ou não o resgate. Quando é que o crime está consumado? Aqui no começo. No momento que priva a liberdade, está consumado. Ainda que ele tenha uma finalidade econômica, mas ele ainda não conseguiu entrar em contato com a família, ele não pediu resgate, está consumado? Está consumado. E se ele pedir e não receber, isso aí também não interessa para nós. É um crime formal, e em relação à sua consumação, e é um crime permanente. Porque isso é importante, tá? Porque ele vai se consumar durante, a sua consumação se prolonga durante a permanência ali do sequestro, da extorsão mediante sequestro. Deixa eu misturar isso aqui com a parte geral. Se mudar uma lei no meio dessa extorsão mediante sequestro, vai se aplicar para o crime? Vai. Qual é que vai aplicar? A do final do crime. Se a lei do começo do extorsão mediante sequestro, do encarceramento, ela era mais vantajosa, nela que vai se aplicar? Não. Porque nos crimes permanentes, minha gente, lembra isso, por isso que é importante, eu paro aqui. A lei que vai ser aplicada é a lei do final da cessação, do final da permanência. Tem até uma súmula. Para aí, vai dar aquela olhada na súmula 711 do STF. Súmula 711 do STF. Que ela vai deixar bem claro para nós que a lei, ainda que ela seja mais grave, ela será aplicada ao crime se ela estiver em vigor no momento anterior à cessação da permanência ou da continuidade. Então, isso é muito importante mesmo, muito importante. Então, quando é que se consuma o crime de extorsão mediante sequestro? No momento da privação da liberdade. Tudo bem. E acaba a consumação aí? Não, ela fica se prolongando. Se vier uma lei depois, vai ser aplicada. Mas ainda que ela seja mais grave, ainda que seja mais grave, tem até súmula sobre isso. Você olha para o final e vai aplicar essa lei. Típica de concursos, típica de prova de OAB, essa questão muito aqui batida. Agora tem uma outra questão na extorsão mediante sequestro. Dá para estudar muita coisa aqui. Sabe qual é? É você relacionar essa extorsão mediante sequestro também com o tema prescrição, tá? Prescrição. Porque eu vou colocar na tua tela agora para que você possa ficar ligado no seguinte. Olha só, aí embaixo está escrito assim, ó, crime permanente. A consumação se prolonga no tempo, sendo possível a prisão em flagrante a qualquer tempo. Claro, o crime está no artigo 302, inciso 1. Quem está cometendo o crime está em flagrante. Agora, a prescrição tem como termo inicial a data em que cessar a permanência. Vamos voltar? Então, olha só. Ele se consuma aqui. Mas enquanto tiver durante todo o cativeiro, não começa a contar a prescrição. Então, nós temos uma situação muito rara em que a prescrição começa a contar em um momento diferente da consumação. Geralmente os crimes, eles começam, a regra geral é que um crime começa a contar a prescrição a partir do momento que ele está consumado. Mas existem algumas exceções. E uma dessas exceções está no crime permanente. Então percebe, a consumação está na privação da liberdade. No momento que privou, está consumado. Agora, a prescrição só começa a contar quando cessa a permanência. Então olha só. Então fica ligado com quando a gente entra num crime permanente, na extorsão mediante sequestro, que é o queridinho dos exemplos, vai ter tudo isso aí para você ficar ligado, tá? Tá lá no 111, inciso 3 do Código Penal e Situações. Não começa a contar a permanência, qual o termo inicial do prazo prescricional, A tentativa é possível. Imagina que eu quero te sequestrar, mas você evita. Eu quero te encarcerar, mas você foge. No momento que eu estou tentando encarcerar, a tentativa é perfeitamente possível. E aí nós começamos agora a trabalhar com as formas qualificadas. E aí eu já chamo a atenção para um tabu. As pessoas acham que o sequestro só se consuma quando tem mais de 24 horas. Não.
Quando tem mais de 24 horas, gente, na verdade nós estamos diante de um crime qualificado. Nós estamos diante de uma situação mediante sequestro qualificado. A relevância das 24 horas é para qualificar o tipo e não para configurá-lo, tá? Então, olha só. Outro, qualifica-se também um crime quando o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60. Tudo bem? Maior de 60. E aí eu já coloco uma observação. O erro de tipo acerca da idade da vítima afasta a qualificadora. Então imagina que a menina grandona lá, você nem imaginou que ela era mais de 18 anos. Poxa vida, menor de 18 anos. Vai se aplicar? Vai. Garotão lá que corre na praia de sunguinha todo final de semana, né? Todo fim de semana. Caramba, eu não imaginei que ele tinha mais de 60 anos. Errei, não tinha qualquer pessoa na minha situação, não ia perceber. Tudo bem, o que acontece? O crime está configurado? Tá, mas vamos afastar aqui a qualificadora. Isso é o erro de tipo. Nesse caso, é um erro de tipo acidental. Grava só uma questão, tá, gente? Grava só uma questão. Crime doloso é uma característica que o dolo tem que estar presente em todos os elementos do crime. Ainda que seja uma qualificadora, tem que ter o dolo na qualificadora também. Então, isso não pode ser esquecido por você. A terceira qualificadora que nós temos, eu vou lançar aí para vocês, tá? Olha só, tudo aí no parágrafo primeiro. É se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Leia-se, né? Leia-se. Hoje nós não temos mais a figura, se você observar, procurar aí no Código Penal, nós não temos mais a figura do tal do bando ou quadrilha, né? Não tem mais, tá? Mas eu preciso te lembrar que agora nós temos a associação criminosa. Então, onde você lê aí 159, parágrafo 1º, leia a associação criminosa. Lembrando que agora, né, passou a ser de 3 as pessoas que são ali responsáveis por formar, por caracterizar a associação criminosa. Não houve nada de abolício crimes. Não, aí é o princípio da continuidade típico normativa. Então, onde você lê aí, qualificado porque é cometido por bando ou quadrilha, não tem problema. Leia a associação criminosa. Todas essas qualificadoras estão no parágrafo 1º. E aí a pena que era de 8 a 15 anos, nesse caso, vai para de 12 a 20 anos. Vai para 12 a 20 anos em todas as situações que eu trouxe para você. Aqui, minha gente, eu quero trazer para os senhores uma situação muito curiosa ainda a respeito desse crime qualificado pela associação criminosa. Você deve lembrar que pelo artigo 288, quando nós temos mais de 3 pessoas, esse crime agora já pode ser caracterizado como associação criminosa. Aí eu te pergunto, imagine que 3 pessoas se juntaram para sequestrar alguém. Elas se organizaram, separaram as tarefas e o fim delas era o quê? Alcançar uma extorsão mediante sequestro. Pergunto para eles, esse crime de extorsão mediante sequestro, ele é qualificado? É. E eles vão responder também pelo crime de associação criminosa? Irão. Não há bis in idem? Não. O STJ já chegou a julgar isso, eu tenho aqui o número do julgado, e ele fala assim, que é possível, no mesmo contexto, concomitante à condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificada, também naquele tempo era a formação de quadrilha. Tá? Então, olha só, pois os delitos são autônomos e independentes. Eu leio para você, se você quiser tomar nota, olha só, é o HC 230 484 de São Paulo. HC 230 484 de São Paulo. Eu cito um por vários, tá? Eu cito um por vários. Nós temos outros julgados que vão na mesma ideia. Agora, claro que eu peguei ali o último que o STJ tratou sobre isso para deixar você atualizado. Esse é de 2013, certo? Então, fica ligado nisso daí também. Fica ligado nessa possibilidade de não haver bis in idem, porque os dolos, os bens jurídicos, são diversos, são autônomos e são independentes. São autônomos e são independentes. Certo, minha gente? Vamos continuar com as qualificadoras. Nós saímos agora do parágrafo 1º e nós vamos agora para o parágrafo 2º. Né? Então, olha só. Se o fato resultar lesão corporal grave, e aí eu já aproveito também para falar da lesão que gera morte. Nesses casos, lesão grave, está lá no Código, no artigo 129, se essa lesão corporal for suportada por outra pessoa, claro, aí nós estaremos num concurso de crimes entre a extorsão mediante sequestro e aquela outra pessoa.
É o mesmo raciocínio lá da extorsão. Mesmo raciocínio do artigo 158. Se você está extorquindo uma pessoa, né, e gera lesão corporal grave e homicídio do outro, vai ter concurso material nos dois crimes. É a mesma coisa aqui. Se você está extorquindo mediante sequestro e uma outra pessoa leva a lesão corporal e uma outra pessoa leva a homicídio, concurso material, concurso material. Então, lembrar disso, né, que se o resultado agravador for produzido por caso fortuito, força maior, aí nós não incidimos a qualificadora, porque no direito penal brasileiro, ninguém é punido pelo que faz. No direito penal brasileiro, a pessoa é punida por aquilo que ela faz com dolo ou com culpa, meus amigos, com dolo ou com culpa. Estamos terminando aqui o artigo 159, falta um assunto só. Esse assunto é bambambam na mídia, né? Então, olha só. Mas ele começou lá, né? Olha só. Nós temos a previsão lá no Código Penal, que é, olha só, se o crime é cometido em concurso, é a delação premiada. O concorrente que denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida a 1 ou 2 terços. Antes de eu explicar o parágrafo 4º, eu quero te chamar a atenção para guardar algumas questões. Primeiro, essa é uma causa de diminuição prevista onde, gente? Na parte especial. Então, lembro que diz o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, com as causas de diminuição previstas na parte especial. Segundo, é um direito subjetivo do réu, ou seja, tem incidência obrigatória. Tem incidência. Se ele, olha só, fazendo um crime em concurso de pessoas, ele chega lá e comunica à autoridade e facilita a libertação, isso contribui para a libertação, isso vai ali gerar para ele esse direito dessa circunstância de diminuição. Não vai alcançar os outros, claro, por uma questão lógica, não vai alcançar os outros, até porque ele está se insurgindo contra aqueles outros ali, ele está jogando contra o time, um fogo amigo. Então, olha só, essa pessoa, na verdade, ela tinha um interesse totalmente diferente, não pode ser tratada. Então, uma condição subjetiva, uma condição pessoal, uma condição que não dá para se comparar. E lembrar também que quem vai decidir isso, quem vai reconhecer isso é o judiciário, sempre observando entre 1 a 2 terços, que é a possibilidade, quanto tempo a pessoa ficou presa, o nível da colaboração, quanto facilitou, isso será conferido ali pelo judiciário para afirmar. Eu vou trazer uma outra tela para você, ainda sobre a delação premiada, para lhe mostrar os requisitos, né? Os requisitos que nós temos. Então, olha só, eu até coloquei 4, mas deixa só 3, porque o quarto é porque tem que ser nesse crime, né? Então, olha só, os 3 requisitos. Então, olha só, o primeiro requisito que nós temos, olha só, é aquele primeiro, eu tenho que ter um crime em concurso de agentes. Então, eu tenho que ter um crime relacionado a concurso de agentes. Eu não posso trabalhar informando um crime que foi feito por uma pessoa. Não. Então, a delação, ela exige que o crime envolva, pelo menos ali, um concurso de agentes. Segundo requisito que tem que ter entre eles. Tem que ter um segundo requisito que está relacionado ao seguinte. A denúncia, que é vamos colocar assim, a comunicação à autoridade, porque no processo penal, denúncia tem um tema, é uma petição e tal. Então, o que a gente tem que lembrar? A denúncia tem que ser feita à autoridade e tem que partir de um deles ali. Tem que partir de um daqueles que praticaram o crime. Então, essa também é uma segunda questão que deve ser considerada. E, em terceiro lugar, essa comunicação ela deve ser instrumentalizada de forma importante e relevante para facilitar a libertação daqueles que estão envolvidos. Então vamos lá? Olhando para o artigo 159, parágrafo 4º, eu vou colocar na tua tela, e olhando para o parágrafo 4º, agora você identifica os 3 requisitos. Então olha só, primeiro, o crime tem que ser praticado em concurso de agentes. Segundo, concorrente, quer dizer, um deles, que o denunciar deveria ser que comunicar a autoridade, então tem que ser um deles. Terceiro, tem que facilitar a libertação, a pena reduzida de 1 a 2 terços. Então aqui estão os 3 requisitos da delação premiada. Agora, volta aqui para mim e imagina o seguinte, que a vítima já chegou a pagar
né, a vítima não, mas alguém ali, familiar, amigo da vítima, chegou a pagar pelo resgate. Houve pagamento do resgate, houve parte do pagamento do resgate, houve alguma coisa que foi dada. E aí a vítima, o agente, mesmo assim depois, né, com dificuldade para encontrar o cativeiro, a pessoa vai lá, um dos concorrentes, e contribui. O fato de ter ocorrido o pagamento, o fato de ter ocorrido o investimento, perda, decréscimo patrimonial, impede o reconhecimento da delação premiada. Percebe só, o fato de alguém já ter pago, ou ter diminuído o patrimônio ali para pagar o resgate. Essa notícia apresentada por ele será apta a gerar diminuição de pena ou não? Já que teve pagamento, morreu a delação premiada. Gente, cuidado com isso. Por quê? E eu coloco aí para você na tela para que você possa ter bastante atenção. O pagamento ou não do resgate não é requisito para o reconhecimento da delação premiada. Então perceba só, o pagamento ou não do resgate não é requisito para o reconhecimento da delação premiada e, consequente, lógico, diminuição da pena. Então, olha só, assim, ainda que, ainda que, ainda que, olha só, ocorra diminuição patrimonial, ainda que ocorra a diminuição patrimonial, haverá diminuição da pena em razão da delação premiada. Olha só, então essa é uma tese muito, 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 muito interessante, tudo bem? Beleza? Que bacana. Então nós formamos ali o artigo 159. Deixa eu dar algumas observações finais. Olha só, eu não sei se você sabe, mas lá na Lei de Proteção às Vítimas e Testemunhas, né, é a Lei 9.807 de 99. Lá ela estabelece, lá no Lei 9.807, ela estabelece outros requisitos para o delator. E lá ela diz o seguinte, que pode até gerar o perdão judicial. Qual é a consequência aqui? Diminuição da pena. Tudo bem. Pergunto de você, eu posso aplicar aquelas consequências para a extorsão mediante sequestro? Pode. Eu posso aplicar a Lei 12.850 de 2013, que também tem benefícios para a colaboração premiada. Eu posso aplicar para aquele... Pode. Pode. A colaboração premiada, o professor Gustavo Badalho diz que ela se aplica para qualquer um dos crimes, desde que presente os requisitos dela. Então, não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, tá? Então, aqui é um marco inicial. Aqui pede menos requisitos, mas você pode conseguindo outros requisitos mais vantajosos quando você estiver trabalhando aí, desde que, só que para conseguir o benefício maior, tem que atender os requisitos daquela lei, tá? Daquela lei. Então, olha só, vamos agora finalizar com um jogo rápido que eu sempre faço, né, com você antes de nós fecharmos esse crime tão famoso. É um crime hediondo em todas as modalidades, é um crime complexo, é uma extorsão mais um sequestro, abrange cárcere privado também, não está escrito ali, mas é sequestro ou cárcere privado. O sujeito passivo deve ser uma pessoa, porque se for um animal é a extorsão do 158. Claro que não tem a modalidade culposa, ele é até doloso e doloso com fim específico, né, de que alcançar a condição ou o preço, né, do resgate. Lembrar que essa vantagem, às vezes, não é em dinheiro, mas ela tem um conteúdo, um caráter econômico e tem que ser indevida. Eu já atuei, né, gente, não como defensor público, mas já trabalhei num processo em que a pessoa ela foi lá cobrar. No interior acontece muito isso, né? E aí o cara vai lá com dois caras e fala assim, e aí vai me pagar ou não? E levaram o cara. E aí tal, para depois se descobriu que na verdade era o cara estava devendo, era a maneira de eles cobrarem. No interior não tem muita conversa não. Né? Admite-se a tentativa, a ação penal pública é incondicionada, e aí eu já coloquei para você, né, a delação premiada, é uma causa especial de diminuição de pena, direito subjetivo, tá? Incidência obrigatória, circunstância pessoal que não vai se comunicar aos demais, que não vai se comunicar aos demais, tá? Não vai se comunicar aos demais. Gente, olha só, eu coloquei aqui para vocês umas questões que eu queria resolver com vocês. Então, olha só, são umas questões porque nesse crime aqui é possível já nós encontrarmos em concurso público questões que tratam especificamente da extorsão mediante sequestro.
Então, a gente vai resolver algumas questões aqui para a gente, né, ir fixando ainda melhor, dar atenção em algumas informações. O que eu quero combinar com você é o seguinte: toda vez que eu mostrar a tela com uma questão, você dá um pause. Você não ouve eu lendo. Leia você. E tente achar a resposta. Porque eu sei que quando eu estou lendo a questão, a minha entonação já vai caminhando para a resposta. E eu quero que você faça esse exercício sozinho. Então, dê um pause, olhe para a resposta e aguarde que a gente continua. Tudo bem? Então, vamos lá para a primeira questão. Vamos observar, tenta responder, depois a gente resolve junto. Então, vamos lá? Olha só, o crime de extorsão mediante sequestro é qualificado se de fato resultar lesão grave ou morte. Sim, ele é qualificado. Isso aqui está certinho, né? Parece? Vamos lá. Letra B. É qualificado se cometido contra a vítima ainda de 18 anos, está certo, ou maior de 50, está errado, né? Porque é maior de 60, maior de 60. Não admite a modalidade tentada. Sim, é possível a modalidade tentada. Consuma-se quando o agente solicita vantagem. Não é quando ele solicita vantagem, é quando ele priva a vítima. Está errada a letra D. Consuma-se quando a gente obtém a vantagem. Não, tudo isso aí é exaurimento, né? Obter a vantagem. Então a nossa correta é a letra A. A correta é a letra A. É qualificado, tá? É qualificado, tem no parágrafo 1º do artigo 159, quando gerar lesão corporal grave ou morte. A grave ou morte, ela está no parágrafo 2º e 3º, né, que as penas vão aumentando. Ó. Olha o caput, 8 a 15, parágrafo 1º, 12 a 20, parágrafo 3º, 16 a 24, e aí no terceiro, gente, 24 a 30. Né? Estamos aí nesse nível de uma das maiores, é a maior pena, empata, né, lá com o terrorismo, né, é a maior pena que nós temos dentro do Código do Direito Penal Brasileiro. Vamos lá, parra até o latrocínio. O latrocínio está entre 20 a 30, né, que está 24 a 30. É uma pena, a senhora pena. Segunda questão, minha gente, olha só. Sobre o crime de extorsão. Opa, deixa você ler, né? Sobre o crime de extorsão de mediante sequestro, é correto afirmar que a consumação do crime, olha como as questões gostam, se opera com a exigência de a vantagem como condição. Acabou, a consumação é com a privação da liberdade. O crime é hediondo, mesmo em sua forma simples, dispensando a verificação de resultado morte, lesão corporal? Sim, letra B está certinha. Extorsão mediante sequestro. O furto não é assim, o roubo não é assim, a extorsão não é assim, mas a extorsão mediante sequestro grava isso. Todas as suas modalidades é hedionda, tá? Então, olha só, tá aqui, ó. Lei 8.072, artigo 1º, inciso 4. Extorsão mediante sequestro, naquele catálogo dos crimes hediondos. Na forma qualificada, no caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Toda extorsão mediante sequestro é hedionda. Letra C. O concurso de pessoas é uma das circunstâncias qualificadoras concernentes ao crime de extorsão mediante sequestro. Não, ela é da extorsão, aqui não tem isso não. As nossas qualificadoras são menor de 18 anos, maior de 60, a mais de 24 horas, e a gente pode até colar aqui, ó, quando a gente observa, e o crime cometido por associação criminosa não é concurso de pessoas, é associação ou criminosa, né, que era a antiga banda ou quadrilha, lesão corporal grave ou resultado morte. Olha a pegadinha. No roubo é concurso de pessoas. Na extorsão é concurso de pessoas. Mas na extorsão mediante sequestro é associação criminosa que vai gerar o fato aqui de um tratamento mais severo, nesse caso aqui qualificadora. Letra D. Há no artigo 159 previsão expressa da delação premiada, determinando a diminuição da pena se ao participante quer revelar o crime à autoridade, permitindo a libertação do sequestrado ou a recuperação do produto proveito ao crime. O problema está aqui, né? Ou recuperação, não. Aqui o nosso foco é para liberação do sequestro. Aqui é liberação do sequestrado, tudo bem? E a letra E, ocorre a forma qualificada da extorsão mediante sequestro, entre outras, quando a restrição da liberdade dura mais de 15 dias. Não, mais de 24 horas. Mais de 24 horas. Mas nunca em tempo inferior. Temos lá 24 horas, tá? Então, olha só, nossa letra aqui é a B, é a letra B. Vamos para a terceira. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, opa, leia lá, né? Já volto.
Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, né, olha só, pode-se afirmar que a vantagem almejada com a extorsão é necessariamente o pagamento do preço do resgate. A gente pode ser uma condição, né? Não precisa ser o preço do resgate. Tem duas opções, condição ou preço. Condição é qualquer outra vantagem. Letra B, se resultar em morte, tipifica homicídio. Não, continua sendo extorsão mediante sequestro, só que numa forma qualificada pelo resultado morte. A pena, então, Elon, tu quer me dizer que nunca vai ter extorsão mediante sequestro e homicídio? Vai, quando você praticar extorsão mediante sequestro com uma pessoa e matar outra. Aí vai ter o concurso material. A pena é aumentada quando o sequestro supera no mínimo 48 horas. Não, no mínimo 24 horas. Quando chega em 24 horas, já tem um tratamento qualificado, já tem um tratamento diferenciado. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denuncia à autoridade, facilitando a libertação, terá sua pena de 1 a 2 terços. Olha só o 159 parágrafo 4º aí, a delação premiada, né? Copiou e colou aqui na letra D. Ele copiou o dispositivo do parágrafo 4º, portanto, essa é a nossa alternativa correta. Tudo bem? E a nossa última, né? A nossa última é um certo ou errado. E aí você vai analisar e vai me dizer se está certo ou errado. Daqui a pouco a gente resolve. Opa, desculpa, vamos lá? Então, olha só. A delação premiada, prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CP. Olha, lembra que eu te falei que é um direito subjetivo do réu? Tá aí, ó. É de incidência obrigatória quando os autos demonstrarem que as informações prestadas por um dos coautores, né, porque tem que ter concurso, tem que ser ele denunciar, possibilitou, facilitou a libertação da vítima, letra D. Essa questão, gente, é do MP do Rio Grande do Sul, prova de promotor de justiça, reconhecendo, olha só, aquilo que eu lhe falei. Essa causa de diminuição, se ele preencher os requisitos, ele tem direito. É direito subjetivo, incidência obrigatória. Obrigatória, a questão está certinha, meus amigos, está certinha. E aí, gostaram? Fizemos aí algumas questões e aí já fica mais fácil. O crime de extorsão mediante sequestro, claro que ele vem muitas vezes em concurso misturado com outras, comparando. Eu sempre faço isso, né? Compara do roubo, concurso de pessoas, concurso de extorsão. Lá não é hediondo nem sempre, no furto, no roubo, na extorsão, aqui sempre é. Vai dando esses tratamentos diferenciados. Mas percebe só também que já é possível fazer questões exclusivamente de extorsão de mediante sequestro e os concursos fazem isso, eles cobram. Fica até mais fácil quando é assim, né? Mas, enfim, é uma maneira que a gente já pode ir aqui fixando esse conhecimento. Tudo certo, meus amigos? Então era esse o crime de extorsão mediante sequestro. Grande abraço, valeu!